Bom dia. Começo por congratular a Mar pelos seus 45 anos de existência e pelo excelente percurso desenvolvido. É com muito gosto que estou aqui para fazer uma entrevista a uma das fundadoras da UMAR, mais especificamente da UMAR nos Açores, a Clarice Canha, de forma a que vamos recuar no tempo e perceber qual o seu percurso pessoal e profissional. Começo por lhe pedir que partilhe um pouco connosco o seu envolvimento pessoal, aliás, o seu envolvimento e interesse em criar a educação do mar nos Açores e para si o que significa fazer parte deste movimento e associação. Olha, talvez tenhas que ter entendido. Eu primeiro tenho muito prazer em dar esta entrevista para a UMAR. Fui fundadora da UMAR em 76 e fui também fundadora da UMAR Açores em 2008, embora antes disso todo o património do trabalho da UMAR nos Açores foi, como tu sabes, captado pela nossa associação. Gostava de falar um bocadinho do antes do 25 de Abril. Nasci em 47, emigrei com minha mãe e minhas irmãs para o Curaçao, que era uma ilha para onde ia muita gente da Madeira, e voltámos. Já eu tinha mais idade, tinha uns 13 anos, e foi a partir daí que a minha consciência social se afirmou mais, também muito ligado à JOC, que é a Juventude Operária Católica, onde aprendi muito. Foi uma escola, porque dentro da JOC havia a metodologia do ver, julgar e agir, e para quê? Para apreciar o que se passava à nossa volta, ver as causas e ver o que era preciso fazer, chamando-nos para isso. Permaneci na JOC até bastante mais tarde, já mais perto do 25 de Abril, para além do trabalho na Juventude Operária Católica, envolvi-me no Comércio de Funchal, que é um jornal cor-de-rosa, antifascista, que desenvolvia-se na Madeira. Aí eu fazia mais voluntariado. Comecei a trabalhar aos 16 anos. Foi um grande desafio e estava empenhada nessa ideia, isto é, ter o meu próprio trabalho. Claro que em casa a gente trabalha e havia até coisas que eu fazia em casa para poder vender na fábrica de bordados, não me dei muito bem com isso, mas o trabalho que eu fui aos 16 anos foi uma loja, depois mudei para outra loja e por adiante e finalmente entrei para a função pública, para uma escola. Foi toda uma experiência que eu conjuguei com o meu trabalho na JOC e também um pouco com o Comércio do Funchal, que era um jornal antifascista e que procurava demonstrar o que é que se ia passando no nosso país. Isto antes do 25 de Abril foi muito importante. E então, dá-se aí um ponto muito de referência, que foi, quando se dá o 25 de Abril, estava eu no Comércio do Funchal à noite, durante a noite, eu e outras pessoas, rapazes e raparigas da minha idade, a dobrar o jornal, porque era tudo voluntariado, então o jornal saía da gráfica, aliás, vinha para ali, nós dobrávamos durante a noite, metíamos as etiquetas para ir para o correio, para no outro dia de manhã, logo de manhã, ir para o correio para as pessoas que eram inscritas. E o que é que acontece? O rádio, o pequeno rádio transistor, que a gente punha a ouvir, e aí é que soubemos que estava a acontecer qualquer coisa em Lisboa. Mas ficamos um bocadinho inquietas, porque não sabíamos se era algo de avançado, não é? Se era progressista ou não. Só no outro dia é que viemos a saber que afinal era uma revolução, que era a revolução dos escravos. Isto virou completamente as nossas vidas. Eu na altura estava grávida da minha segunda filha, a Judite já tinha nascido em 1971, e nesta altura, no ano do 25 de Abril, estava grávida e a Lídia nasceu em agosto de... Eu queria aqui frisar uma ideia. Na altura, não havia licença de maternidade. Incrível. Ainda hoje, passados tempos, ainda disse, falando com a Manuela, mas não havia mesmo. E então,
No meu caso, eu meti alguns dias de baixa e de férias. E mesmo assim, porque o fascismo ainda estava entranhado, fui penalizada com 15 dias de faltas, em triplicado, porque o diretor da saúde telefonou-me para casa e disse que eu tinha era que trabalhar e por aí adiante. Isso são pormenores que marcaram a vida de muitas mulheres que trabalhavam, e vale a pena a gente perceber a grande diferença que aconteceu com a vinda do 25 de Abril. O mais marcante nessa altura para mim foi o 1º de Maio. O 1º de Maio na Madeira, nunca tinha visto uma coisa assim. Encheu a cidade, a praça do colégio, tanta gente a gritar, e foi assim uma coisa extraordinária. A partir daí, continuei já mais distante da JOC, e a minha envolvência era mais em termos de uma associação que era a União do Povo da Madeira, que tinha um trabalho muito interessante, algumas cooperativas que se criaram nessa altura e a União Democrática Popular. Portanto, o meu trabalho desenvolvia-se tanto na questão do associativismo, mas também em termos de associativismo político. E claro, tinha as minhas filhas para cuidar e tratar, e aí era a minha sogra ou a minha mãe e as minhas cunhadas que davam a ajuda. Posso dizer que, desde essa altura, eu sempre tive uma visão feminista do trabalho que se fazia, e isso ficou sempre a me atravessar e acompanhou todo o meu olhar, não só na altura enquanto estive na Madeira, mas também depois. Pronto, e então... Posso fazer só uma pergunta, já na sequência do que estava a dizer, que é engraçado que isso é da Madeira, não é? Mas depois vem ao fim e ao cabo, fundar a delegação da MAC nos Açores, o que é muito engraçado. Nós queríamos só perceber esta transição da Madeira para os Açores, se for possível. Exatamente. Foi uma coisa muito confortante. Porquê que eu vim para os Açores? Porque o Liberato, meu marido, meu companheiro desde que casei, estava cá. E, em princípio, era para estar só um mês, depois para mais, depois vimos, então eu vou para lá com as minhas 2 filhas, e foi aí a nossa vida. Consegui ir trabalhar para uma escola, que era a Escola Antero de Quintal, como eu tinha lá, e aí começou a minha vida diferente. A diferença, em termos das ideias, notei que havia mais retrocesso aqui. Uma atuação por parte, sobretudo dos homens, na rua, mais judicial para as mulheres andarem na rua, não estávamos tão à vontade. No campo do trabalho, sofri algumas repressões, não me chateava assim tanto, mas porque era chamada de comunista, podia ser, mas não era. Era assim uma pressão. No entanto, porque eu já tinha a prática do sindicato, porque é uma coisa que eu não disse há bocadinho, o sindicato, as pessoas que trabalham na função pública, antes do 25 de Abril, não podiam ter sindicatos. O sindicato foi formado após o 25 de Abril. Foi formada na Madeira e eu participei nesse processo, e aqui, quando vim para cá viver, fui logo integrando no sindicato. E uma das coisas que achei importante fazer era, no meu local de trabalho, desenvolver as questões relacionadas com os direitos e com a discussão que as pessoas podiam fazer. Eu lembro-me, por exemplo, que fui a primeira pessoa a fazer greve sozinha. Hoje cá está. Não me preocupei muito. Havia um colega que faltou, havia os artigos 4º, quem esteve na função pública sabe disso. Esse colega faltou nesse dia. Mais tarde vim a saber que a razão por que ele faltou era por estar ao lado da greve, mas não se sentia à vontade.
Escusado será dizer que as coisas foram evoluindo, começámos a fazer reuniões. Há uma grande amiga que é a Olinda Braga, que tu também conheces, que foi uma grande ativista, foi delegada sindical, e começámos a desenvolver reuniões, e não só nesta escola, claro, e de outras escolas, e este trabalho no sindicato da função pública foi um trabalho de grande aprendizagem e acho que também de mais-valia em relação às pessoas. No que diz respeito à política, propriamente dito, também me integrei, continuei a me integrar na UDP, e este campo, era este campo que eu tinha, e a questão familiar, como tu perguntaste há bocadinho, e a minha família tem sido um suporte muito bom e motivos de muita alegria. Em 88 nasce a minha terceira filha, portanto tenho 3 filhas, todas elas com pendor feminista, o que me orgulha muito, cada uma com o seu feitio muito diferente. Então é aqui que começa a questão da UMAR. Era isso que estavas a perguntar, não é? Como é que começa Exatamente. A ideia? Então é assim, muito simples ou muito complicado. Fosse na atividade política, partidária, fosse na atividade sindical, quando eu propunha que se falasse dos direitos das mulheres, das problemáticas que as mulheres viviam e dificuldades às vezes que tinham para participar nas reuniões, isso é para outra ocasião, que a gente tem coisas mais importantes. E eu comecei a perceber que isto por aqui não andava. É verdade, em aluno da verdade, tenho que dizer que ainda se realizou algumas atividades em que os sindicatos faziam no 8 de março. Lembro-me, por exemplo, houve uma atividade em 1987, estamos a falar em São Miguel, em que a Fátima Sequeira Dias apresentou uma intervenção lindíssima sobre a história das mulheres desde longa data. Também a verdade é que em outras ilhas, colegas da UMAR faziam algumas atividades, sobretudo no Faial, a Conceição Aguiar, e na terceira, a Mariazinha, que trabalhava no hospital, mas também outras pessoas que iam fazendo atividades. Portanto, a gente não estava assim tão bem ligadas, mas íamos fazendo esse trabalho. E acontece que isso foi marcante. No fundo, havia um trabalho pontual em que a UMAR, juntando-se com outras organizações, mas isto na década de 80, e isso foi muito importante. Finalmente entramos já na década de 90. E aí, o que é que acontece? Houve um projeto, que é o projeto Giniforme, que tu deves te lembrar desse projeto, que era um projeto da UMAR nacional, e que a Manuela Tavares propôs que desenvolvêssemos também aqui, fazendo um inquérito sobre a situação das mulheres em casa. Isso foi muito importante. Depois desenvolvemos o próprio projeto, que previa informação, formação para as mulheres. Não tínhamos onde funcionar. Foi o Sindicato dos Pescadores que nos forneceu um pequeno espaço para trabalharmos ali. Depois continuamos já com uma ação mais vasta, muito ligada à questão do Dia Internacional das Mulheres. Avançamos depois para uma ação de formação de longa duração, que tu aí já estiveste, para mulheres desempregadas, e aí já tivemos que ir para um outro espaço maior, e esse curso de longa duração, que foram 8 meses, teve a particularidade de ter uma parte teórica, em aula, em sala de aula, mas também relacionado com atividades que as próprias formandas faziam, e também tinha uma componente prática, que era, nós pedimos a várias organizações que se queriam aceitar as formandas, uma formanda no seu local de trabalho, para desenvolver o que aprendeu no curso. Essa foi já uma ideia de parceria que nos ajudou muito, porque íamos
contactando com as organizações, eu lembro, por exemplo, a Terra Mar, a Porto Alegre, na UMAR também veio uma das formandas, que é a Lúcia, cá está connosco, e assim por adiante. Isso foi um trabalho marcante, esteve cá também a Helena Pinto e outras pessoas do continente que vieram colaborar, e isso deu-nos essa marca, porque ao mesmo tempo, mais dia, menos dia, antes ou depois, também fizemos atividades formativas, neste caso na terceira e também no Faial, porque isso permitiu-nos depois alargar ou reforçar o trabalho da UMAR. Estamos então em 90 e com a nossa ligação às mulheres começamos a perceber que havia uma problemática muito forte, que era o problema da violência doméstica sobre as mulheres. Hoje percebe-se que não é só a violência doméstica, mas também de género, e então surgiu uma ideia em que a doutora Ana Paula Agra, psicóloga, também colaborou nessa ideia, a necessidade de haver uma estrutura em que para as mulheres pudessem se dirigir e terem o apoio e o acompanhamento, conforme. E foi então que nasceu o projeto SOS Mulher. Até chegou a pensar, seria um projeto à parte. Depois vimos, não, se existe a UMAR, porque é que não há de ser? A própria UMAR. E assim foi. Criámos o projeto SOS Mulher e em 1997, nas finais de 1997, inauguramos este projeto, que por sua vez, como tu sabes, que o que aconteceu, criou-se um centro de atendimento em São Miguel, mais tarde na terceira, no Faial, peço desculpa, e mais tarde na terceira. Tudo isso requeriu uma série de trabalhos, dificuldades, sem apoios, mas conseguisse avançar. E, além do centro de atendimento, havia uma linha telefónica de ajuda, que ainda hoje existe, a linha SOS Mulher. Qual era o objetivo do SOS Mulher? Era exatamente anotar quais as causas da violência doméstica e combater essas causas e apoiar as mulheres, naturalmente, e o apoio dava-se e ainda hoje se dá com apoio jurídico, com apoio psicológico, e foi muito importante. Eu lembro-me, por exemplo, e a Sandra também se deve lembrar, que nos primeiros tempos nós ainda não tínhamos a nossa jurista a tempo inteiro e tivemos que recorrer à ordem dos advogados. E uma senhora que lá foi e o advogado disse assim, puxa, a UMAR anda a meter coisas na cabeça das mulheres, agora querem se divorciar. Claro que percebemos logo que tínhamos que ter o nosso próprio meio e foi para isso que trabalhamos. Portanto, a componente do combate à violência doméstica e de género foi uma componente, foi e é, e continua a ser, uma componente muito forte no trabalho da UMAR. Pronto, eu queria aproveitar também para pegar aqui num ponto, de certa forma, a ver um pouco o pós-25 de Abril, que é a questão do facto da UMAR surgir no pós-25 de Abril, UMAR nacional, e o facto de ter inicialmente de antifascistas. E o que é que pensa de hoje em dia? Vivemos ainda com alguma forma de fascismo, por exemplo? Sem perder o fio à meada, eu voltaria a pensar, eu pensaria em duas pessoas que eu conheço e que achavam que a UMAR devia continuar a ser a UMAR, que era a Fátima Sequeira Dias e a Lídia Canha Fernandes. Sim, sim. Mas de facto o que acontecia era que nós tínhamos acabado de sair do fascismo e fazia todo o sentido o nosso trabalho antifascista, ainda era nessa altura. As coisas foram mudando e, como tu sabes, pelo nome da UMAR foi mudando. Hoje há lives de fascismo, com certeza, e é uma coisa que nos preocupa, que me preocupa particularmente, sobretudo também malta jovem,
algumas vezes não se apercebe da gravidade do que está a acontecer no nosso país e no mundo, e na Europa. Agora, acho bem o nome que o Mar assumiu, que é a União de Mulheres Alternativas Exposta, e já agora aproveitaria para dizer que, no nosso caso, já em 2008, quando a UMAR decidiu criar a associação regional, com a gênese da UMAR, com o mesmo logo, e passamos a ter outro nome, não é? Que era a Associação para a Igualdade e Direitos das Mulheres. Nesse entretanto, desde o final da década de 90 até mais tarde, há áreas de atividade que a UMAR marcou, e como a associação feminista tem sido muito importante, e que em início de 2000 foi a questão da Marcha Mundial das Mulheres, que nós aderimos logo no princípio, na primeira etapa, e depois para aí adiante, em todas as etapas da Marcha Mundial das Mulheres, temos vindo a trabalhar. Mas eu lembro-me, por exemplo, que em 2000, e quem conhece os Açores ou não conhece, imagino que foi numa atividade num sítio que se chamava na altura Barcarola, que a sala encheu e vieram mulheres de várias freguesias, sobretudo da Lagoa. E porquê da Lagoa? Porque nós tivemos um trabalho de ir lá às freguesias, Cobuco, outras freguesias, e eu fui com a Magda, que veio colaborar connosco, e conversávamos com as mulheres acerca de quais eram os problemas que elas sentiam, e isso permitia depois, quando se fez o 8 de março lá no Barcarola, essas mulheres tivessem vindo. E na véspera fizemos uma conferência de imprensa já na nova sede da UMAR, que era na altura, era a Rua de São João, já não é, e isso foi muito importante. Portanto, eu diria que a linha da Marcha Mundial das Mulheres foi uma linha de grande importância dos feminismos no mundo e particularmente para nós, para abrir horizontes. Claro que no trabalho que desenvolvemos também estivemos ligadas a outras áreas, como por exemplo a questão da pesca. Depois, e ainda nessa altura, nós já percebemos que, em termos de profissões, havia áreas profissionais que as mulheres estavam, mas era como se não estivessem. Daí que fizemos 2 tipos de trabalho de investigação, uma pequena investigação com as mulheres da agricultura, sobretudo em Santa Maria, onde se teve também um núcleo a trabalhar durante alguns tempos, e em maior profundidade o estudo que fizemos com as mulheres na pesca, que veio a resultar uma visão de qual era a situação das mulheres. Antes de fazermos esse estudo, a escola que nós tivemos foi um trabalho junto das mulheres das comunidades pescatórias, integradas num projeto Mudança de Maré, um projeto ECO, que um conjunto de atividades de associações da pesca desenvolveram. E a particularidade era as associações que entravam com as suas áreas. Havia uma associação AGIS, que era da juventude, havia também juntas de freguesia, e o nosso papel foi trabalhar com as mulheres e as comunidades pescatórias, mas havia uma outra vertente. Hoje podemos achar que não tinha grande importância, mas tinha, que era como o projeto integrava várias associações, cada uma com as suas atividades. Nós tínhamos um papel também, que era promover a questão de género nas atividades de cada uma dessas associações e dessas atividades que eram desenvolvidas. Portanto, esta parte do trabalho foi muito marcante, e mais tarde, mais para a frente, a Rosa Neves Simas foi uma colaboradora que se apercebeu também
da importância deste trabalho e integrou nos livros que ela depois veio a coordenar. Mais para a frente ainda, é assim, é muito importante percebermos que nós continuamos a trabalhar na área da violência doméstica e de género, não só no SOS Mulher que foi bem dito, mas promovendo ações de formação, em que, por exemplo, a Maria Raposo vai às escolas, vai aos diferentes lugares, fazemos atividades públicas. Portanto, esta linha de combate à violência doméstica e de género permaneceu, tinha que ser, não podia deixar de ser. Peço imensa desculpa. Pronto. Mas há aqui um projeto que foi, em 2007, que foi as Asas da Igualdade, que foi dominante, ou predominante numa certa viragem para melhor, não o mar, que foi, era o Ano Europeu da Igualdade, o Ano Europeu para a Igualdade, e nós, no ano anterior, que estávamos a reunir com a Rosa e a Rogéria Sousa também esteve, para outras coisas, pensámos, bom, então o que é que a gente vai fazer no ano 2007? E lançámos a fazer um projeto do ano todo, e qual era o objetivo? Era debater a situação das mulheres nas diferentes áreas da sociedade e fazer parceria com as associações que, de alguma forma, trabalhassem nestas áreas, em diferentes áreas diferentes. Este foi enriquecedor porque nós, quando trabalhávamos com a associação, captávamos qual era os interesses dessa associação, mas também transmitimos as questões de género. Foi um projeto que deixou frutos. Ainda hoje temos uma página publicada no Açoriano Oriental que tem esse nome, que é as Asas da Igualdade, e quando chegamos ao fim desse projeto, em que houve inclusive uma festa a celebrar o projeto e as experiências, há uma conclusão que chegamos, em que, feitas as contas, existia associações em todas as áreas da sociedade, a imigração, a deficiência, várias áreas da sociedade. No entanto, em relação à orientação sexual, não existia nenhuma associação. E também o governo não tinha nada nessa área. Isso deu-nos uma certa consciência para prosseguir e aprofundar com outras associações o trabalho nesta área, que mais tarde, já em 2011, 2012, aliás, em 2011, surge uma associação Praia de Açores que se assume como associação LGBT e que veio a desenvolver, juntamente conosco e com outras associações, ações de rua de grande importância, neste caso em 2012, 2013 e por aí adiante, o que foi muito válido para o despertar da comunidade LGBT. Naturalmente que nós, ao trabalharmos nestas áreas, nos preocupamos também particularmente com as mulheres. Não tem sido fácil, não é fácil, e mais recentemente continuamos a trabalhar e colocamos essa questão, que é até que ponto a questão das mulheres está a ser mais difícil integrarem, a darem à cara nestes movimentos LGBT. Pronto, e por fim, a última pergunta. Quais os desafios de hoje? Como pode a UMAR contribuir para enfrentar as lutas que se avizinham? O que é que acha que nós, a UMAR, podemos fazer para melhorar o futuro, de certa forma? Pois, eu acredito é um desafio. Eu acredito muito no feminismo, continuo a acreditar como um movimento teórico e prático para desenvolver e afirmar as mulheres, os seus direitos, o seu empoderamento, primeira coisa. Acredito, e dentro do feminismo há dois aspectos que me parece importante, que é
a interligação de diferentes problemáticas que afetam as mulheres e que os mesmos trabalham, mas a nível nacional e a nível europeu, e estas ligações são muito importantes, mas também a questão de a interseção do nosso trabalho, do trabalho feminista, com outras organizações. E eu acho que tem havido alguns passos nesse sentido. E como tu sabes, a UMAR, desde há alguns anos para cá, tem tido essa preocupação, sempre quando promove umas datas pontuais, por exemplo, o 8 de março, por exemplo, a campanha dos 16 dias pelo fim da violência contra as mulheres. Nós temos tido a ousadia de colocar às outras organizações que conhecemos, algumas delas têm crescido, não é? Têm a perspectiva de trabalharmos em conjunto. E isso é uma grande riqueza, porque cada organização tem a sua maneira a sua preocupação, e isso tem sido muito, 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 muito importante. Em 2009, foi o ano em que nós começamos a desenvolver a campanha de ativismo, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Em boa hora o fizemos, porque o enfoque vai para a problemática da violência doméstica e da violência de género, estende às diferentes áreas, e como são os tais 16 dias, começa no dia 25 de novembro, que sabemos que é o dia da eliminação da violência contra as mulheres, mas vai até o dia 10 de dezembro, que é o dia dos direitos humanos. Muitas vezes as pessoas nem se lembram porque é que o dia 25 de novembro é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência das Mulheres. E se calhar somos nós que temos que lembrar uma coisa, que é o seguinte: praticamente todas as grandes datas que hoje são celebradas, seja o 8 de março, que foi lançado em 1910, seja o dia 25 de novembro, que foi as feministas da América Latina, seja no campo LGBT, a atividade lançada nos Estados Unidos, seja na luta antirracista, em que a Rosa Parks teve aquele papel que lançou a Revolução Sentada, e seja o ambiente, há sempre algum acontecimento ou alguns acontecimentos mais marcantes onde a população mais ligada e preocupada com estas questões avança, e mais tarde, então, no caso do 8 de março e não só, e do 25 de novembro, a ONU resolve lançar, assinalar aquela data com aquele significado. Muitas vezes nós não nos lembramos disso, e isso tem a ver com a força dos movimentos sociais, que ainda hoje, que também hoje, tem que se dar muito alento, não é? Ainda há dias numa assembleia na Vaga, em que a UMAR foi convidada para desenvolver atividades, falamos dos direitos, da Constituição, e falamos também desses movimentos sociais, e particularmente preocupa-me porque tantas pessoas mais jovens como as menos jovens às vezes quase se esquecem. Por exemplo, o movimento laboral. O movimento foi a partir do movimento laboral e de trabalho feito que se obteve direito a férias, direito à contratação coletiva conforme as profissões, direito a contrato individual, a licença de maternidade, por exemplo. E foi a batalha desenvolvida nos diferentes movimentos que permitiu que se avançasse nesta realidade atual, e que é preciso continuar. Continuamos a fazer. Pronto, muito bem.
Chegamos ao fim dessa entrevista e agradeço à Clarice pela sua partilha de experiências e também pelo seu envolvimento na Fundação da Mar dos Açores. A sua criação na região vem contribuir muito na mudança de mentalidades e na valorização das nossas mulheres açorianas, assim se pode dizer. Pronto, um bem-aja e votos de continuações do seu trabalho e do seu trabalho. Okay. Muito obrigada, Sandra. Nada. Muito obrigada.